presença dos anjos sempre eu te louvo. Olá, galerinha! Aqui é a Tia Gi e eu estou mais uma vez aqui com vocês para uma aula da nossa Kids Church. E hoje, eu continuando a nossa série do chamado, eu vou contar uma história para vocês que está lá na Bíblia. Lembrando, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa história é a história de um pescador. Bom, esse pescador era um pescador super top. Mas Deus tinha uma missão para ele. E essa missão foi dada por Jesus a ele. Um dia, Jesus estava num lago chamado Genezaré. Bom, ele não era bem um lago, era uma praia, na verdade. Mas todo mundo dizia que era um lago. E esse lago em Genezaré, ou melhor, a praia, recebia muitos pescadores e os seus barcos. E Pedro estava a noite toda com os seus amigos pescando no mar. Só que não tinha pescado absolutamente nada. E ele estava voltando para a praia e já estava até lavando a sua rede, estava dobrando ela, colocando para dentro do barco, porque não tinha dado nada mesmo a noite inteira. E Jesus estava no meio de uma multidão, muitas pessoas mesmo. E ele estava apertado assim, igual quando a gente fica assim, sabe, no ônibus, no metrô, um empurrava para lá, outro empurrava para cá. E Jesus olhou o barco de Pedro chegando e disse assim: Pedro, me leva para o alto mar, no seu barco, porque aqui está meio difícil. Então Pedro foi e levou Jesus para o barco, para o mar. E lá do barco, Jesus contou as histórias de Deus e falou de Deus para as pessoas e falou como ele fazia sempre, só que lá do barco. Terminando, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, agora você vai pescar. E aí Pedro falou assim: como assim, Jesus? Eu já pesquei a noite inteira, não pesquei um peixinho. Não tem peixe nesse mar. Aí Jesus falou assim: joga do outro lado do barco a sua rede e vá pescar. Pedro foi obediente a Jesus, porque ele falou assim: Jesus está mandando, eu vou obedecer, né? Mas eu sou bom pescador e eu sei que não vai acontecer nada. E aí Pedro jogou a rede do outro lado do barco. E quando Pedro puxou a rede veio cheia de peixes, com muitos peixes mesmo. Tantos peixes que precisou de outro barco para dar conta, para levar todos aqueles peixes de volta para a praia. E aí Pedro ficou maravilhado com aquele milagre e disse assim: Jesus, eu não sou digno do Senhor. E Jesus disse assim: é sim, Pedro. E outra coisa, eu tenho um chamado para você. Hoje, você não vai ser mais só pescador de peixinhos. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Mas claro que Pedro não ia jogar rede e puxar homens a partir daquele momento. Jesus queria dizer que ele estava escolhendo Pedro para falar dele e do amor dele para todo mundo. E Jesus tem esse chamado para mim e para você, para nós falarmos do amor dele para todas as pessoas. Então, turminha, hoje nós vamos orar e vamos aceitar esse chamado do Senhor para nós. Então, põe a mão aí no seu peito, fecha o seu olhinho e repete assim com a tia: Jesus, muito obrigado pelo seu chamado na minha vida. Eu aceito ser como Pedro e falar do teu amor para todas as pessoas e levar a tua salvação por onde quer que eu for. Jesus, me ajuda com o seu Espírito Santo a exercer o meu chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém, turminha. E a partir de agora, você, assim como Pedro, vai levar o amor de Jesus por onde quer que você for. E muitas pessoas serão salvas, porque você está exercendo a sua missão, o seu chamado. Bom, turminha, agora chegou a hora da nossa atividade. E hoje, como nós falamos de pescaria, pescadores, que nosso chamado é, assim como Pedro, levar o amor de Jesus, sermos pescadores de homens, nós vamos fazer um peixinho. Um peixinho decoradinho, bem bonitinho.
E esse peixinho ele é feito com um material que geralmente a gente joga fora em casa, que são os rolinhos de papel. Podem ser rolinhos de papel higiênico, rolinhos de papel toalha. Você vai usar um rolinho de papel. Mas como você vai fazer esse rolinho de papel tornar-se este peixinho decorado? É bem fácil. Primeiro você vai pegar o rolinho e vai dobrá-lo assim. E aí você vai fazer umas marcações que eu vou te mostrar. Assim. E essas marcações você vai recortar. Assim. Olha aqui, recortando. Onde estava marcado, viu? E eu vou recortar aqui agora. Assim. Dos dois lados. E aí, eu já tenho o formato do peixinho. Depois é só você pintar. Para pintar, você pode usar canetinha, pode usar lápis de cor, giz de cera. Eu usei tinta. Eu tinha tinta aqui na minha casa e usei a tinta. E também tinha umas lantejoulinhas e colei umas lantejoulas. Aí vai ficar pela sua criatividade. Você faz o seu peixinho e vai decorá-lo da forma que você quiser. E terminando o peixinho, que tal você contar a história do chamado de Pedro para sua família? Eu acho que vai ser bem legal. Faça o seu peixinho, decore ele bem bonito, tira a sua foto e posta nas suas redes sociais. Ah, lembre-se, marca a gente do Kids para que a gente possa ver o que você está fazendo aí em casa. Bom, galerinha, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe!